fotos, né, que eu fui passar do paciente, a teleradiografia. Aquela teleradiografia, no caso, se ela falou métrica lateral, é quando o paciente faz o raio-x de lado. Aí aparece todo o meio facial dele, a região óssea. Você consegue ter uma noção muito boa de como é que está a região óssea do paciente. A região que está em excesso e a região que está em falta. Eu acho que tem mais pra frente, tá bom? Mas assim, os exames obrigatórios, assim, de fato obrigatórios, seria as fotos, tá bom? Tanto o antes e o depois, tá? Para poder conseguir comparar. Pessoal, a mudança na ortognática é tão grave que após o paciente fazer uma ortognática, ele precisa de acompanhamento psicológico. Tem casos em que a mudança é tão brusca, porque assim, a cirurgia é de uma hora para outra, certo? Então tem casos que a mudança é tão brusca que o paciente pode viver uma síndrome do invasor, de como se aquele corpo não fosse dele, entendeu? Então é importante que o paciente tenha acompanhamento psicológico, porque dá muita mudança, entendeu? Então assim, documento fotográfico, certo? Análise radiográfica, a panorâmica e a teleradiografia, que seria, no caso, né, a cefalometria lateral, que é o paciente de lado, a tomografia computadorizada e a moldagem. A moldagem é um pouco mais para frente que eu vou falar com vocês, tá bom? Mas assim, tem 4 tipos de tratamentos cirúrgicos. No caso, deformidades, tá bom? O paciente ele pode ter o excesso mandibular, a deficiência mandibular, o excesso maxilar e a deficiência maxilar da face média. O que isso quer dizer? O paciente pode ter muita mandíbula, certo? Muita mandíbula, ele pode ter pouca mandíbula, ele pode ter muita maxila ou ele pode ter pouca maxila, certo? Essa goteira, pessoal, se não me engano, ela pode ser feita de modo digital, tá? Seria, no caso, é uma guia. Como assim uma guia? Você vai cortar o osso do paciente, correto? Como é que você vai saber que a mordida está na posição correta? Você vai fazer essa goteira. Seria, no caso, uma guia cirúrgica para colocar o paciente na mordida certa. O paciente, quando tiver com a mordida certa, você vai conseguir encaixar a mordida dele, né, nessa goteira, de modo que, quando ele morder, você vai saber a região que você tem que desgastar até que a mordida fique encaixada, tá bom? Ou seja, é um guia cirúrgico para ortognática. Tem o guia cirúrgico para implante, né, que eu mostrei para vocês, que é a guia cirúrgica para implante, e tem a goteira, que é a guia cirúrgica para ortognática, tá bom? A modificação aqui, pessoal. Essa daqui, como vocês podem ver, ó, é um perfil mais côncavo, né, se não me engano. Então seria o quê? É quando uma classe 3, em que os dentes inferiores, ó, estão mais para frente com relação aos anteriores. Vocês estão vendo aqui que ela já está usando aparelho. Para quê? Para corrigir alguma deformidade óssea, para corrigir alguma alteração dental, para poder ela receber a ortognática, tá bom? De modo, ó, quando ela recebe a ortognática, vocês estão vendo que os dentes todos se encaixaram, né? Porque ela realizou o tratamento odontológico antes da cirurgia. Aí, após a cirurgia, os dentes já estão alinhados, certo? Me tirou uma dúvida aqui. Quando a pessoa vai envelhecendo, ela tem tendência de tipo, se tornar uma classe 3 ou não? Envelhecendo, porque eu conheço uns velhinhos que fica tipo desse jeito, dessa menina aqui, mas depois que fica velho, entendeu? Ou a pessoa já nasce com isso. Isso daí é mais quando a pessoa nasce, tá? Tu pode pensar que isso deve fazer com a pessoa por causa da prótese. O paciente, quando usa a prótese total, o que acontece? Quando ele não tem os dentes da frente, tá bom? Acaba que a mandíbula, quando ele não tem os dentes, né? Vamos pensar o paciente desdentado. O paciente não tem dente nenhum. O paciente, quando não tem dente nenhum, o que acontece? Ao invés da boca dele fechar e os dentes se encontrarem, os dentes não vão se encontrar, não é? Então quer dizer que ao invés da boca do paciente fechar num momento específico, ele vai fechar mais do que devia. Porque o que segura a corrida do paciente é os dentes. Se o paciente não tem o dente, a boca dele vai fechar mais do que devia. Aí fica parecendo que tem o queixo muito pra frente, sabe? Mas é porque a mandíbula dele é muito pra frente. Porque não tem o dente segurando. Se tu fechar tua boca agora, o que é que vai se encontrar? Os teus dentes. Se tu não tivesse eles, a tua mandíbula ela ia conseguir ir mais pra frente. Entendeu? E no caso do paciente totalmente desdentado, o que acontece? O paciente que é totalmente desdentado e não utiliza prótese, ele perde esse volume labial.
Aí o que normalmente faz, né? A gente coloca a prótese, aí quando o paciente coloca a prótese, ele já consegue tanto corrigir esse queixo muito pra frente, né? Por quê? Porque vai ter os dentes artificiais segurando a boca dele, tá bom? Como também essa região aqui, ó, é o volume labial, vai ser reduzido. No caso, ele vai ter de volta, né? Porque a prótese vai conferir aquele volume labial. Então, parece que os pacientes têm deformidades ósseas, mas se você bater um raio-x, ele não vai ter. Ele parece porque ele não tem os dentes. Aí esses dentes fazem com que ele coloque a mandíbula mais para frente e, como tem a ausência de dentes, né, ele vai ter o volume labial reduzido. Aí vai ficar com essa aparência de classe 3, tá? Mas assim, quando ele coloca a prótese total, né, na região, aí ele restabelece aquela região. Aí volta ao normal, tá bom? Não é um quadro de deformidade óssea, mas é um quadro de ausência dental, tá bom? Nesse quadro daqui é realmente a malformação óssea. Enquanto nesse caso que tu falou é com a prótese, nesse caso daqui é com a cirurgia ortognática, porque o paciente nasce com isso, entendeu? Aí, no caso, nessa daqui, tem vários tipos de cortes, são de cortes ósseos, tá, pessoal? Essa daqui é a sagital. Como assim sagital? Ele literalmente vem com a broca e recorta essa região, tá? Ó. Ele recorta o osso mesmo. Ele abre um bloco naquele osso e encaixa e depois coloca um pino metálico, né? No caso, um pino de titânio, para poder segurar aquela mandíbula. Vocês podem ver bem aqui, ó, tem uns pontinhos brancos, né? Que seria, no caso, aqueles pinos para poder segurar o osso, tá bom? Esse corte daqui é uma osteotomia sagital, certo? Já esse outro caso daqui, ó, vocês podem ver, aqui no caso da osteotomia sagital, eles recortam e atrasam um pouco mais para trás. Aqui, ó, é o recorte que vocês podem ver. Aí vocês pensam, pode danificar o nervo? Pode danificar o nervo, tá? Por isso que é uma cirurgia meio complicada de se realizar em alguns casos, tá bom? Essa daqui é a osteotomia vertical, tá? Enquanto a sagital, ele recorta diagonalmente, ó, vocês estão vendo que a diagonal, ó, esse recorte diagonal, aqui, ó, ele recorta o bloco. Ele recorta o bloco da vertical mesmo. Aqui a região óssea com excesso, não. Região óssea com excesso, ele vem com a broca, recorta o bloco e junta tira esse bloco laranja, né? E junta a região óssea, certo? E aí eles prendem, né? Material e pronto. Isso daqui, ó, o paciente, vocês podem ver aqui o paciente, ó, que ele tá, né? Com o queixo muito pra frente, né? Ele tá com uma maxila mais avantajada. E quando faz a cirurgia, removendo esse bloco daqui, ó, que eu tô pintando, a anatomia da arcada dele retorna ao normal. Tá vendo? Essa plaquinha bem aqui, corte velho aqui no meio, ó, é a goteira, tá bom? Aquela guia de ortognática que eu falei pra vocês, certo? Isso daqui é a goteira, tá bom? Para o paciente morder e conseguir aquela anatomia, para poder os dentes concluírem direitinho, tá? Aqui é outra vertical, né? Sabe, aqui no caso, né? Como o paciente tem vários tipos de deformidades, tá bom? Aqui no caso, era um excesso da mandíbula, tanto da mandíbula, tá? Quanto do mento, tá? Aí ele retirou esse daqui, ó, esse bloco como um todo. Já nesse caso daqui, o paciente tinha um excesso de mandíbula, mas não na região do mento. Era apenas na região óssea mesmo da mandíbula, tá? Então ele retirou só essa região daqui, ó. Ele não desgastou o mento, tá? Aí ele retirou e tracionou o osso, né? Ele colocou o osso de modo que ficasse colado com o osso vizinho. Aí essa região daqui em laranja, ela foi recortada, tá bom? Aqui no caso, né? É a osteotomia, no caso, a sagital, né? No caso, pode ser até a vertical, se você realiza lateralizando, cortando mesmo essa lateral, tá bom? Essa daqui, pessoal, no caso, é a osteotomia total da maxila, tipo Lefort 1. Porque isso, primeiro vamos continuar, tá bom? Osteotomia total da maxila. Aqui, ó, vocês podem ver que tá vendo essa região daqui mais laranjada? Isso daqui seria a parte da maxila, né? Ela tinha a maxila muito grande, processualmente. Ela era muito longa nesse sentido, tá bom? Ela era muito longa nesse sentido. Eles tiveram que recortar essa maxila.
Por que colocam aqui, ó, tipo Lefort 1? Vocês estão vendo como é que é essa anatomia daqui, ó, o recorte que eles fizeram? Certo? Esse recorte daqui é o recorte de Lefort 1. Que aqui, esse recorte seria esse, né? Seria esse daqui, ó. Vocês estão vendo? Esse daqui é o recorte, tá bom? Tem pacientes que tem que fazer algum tipo assim, tem pacientes que chegam em acidente de motorista, né? E tem tipo assim, no caso, uma dispersão óssea, tipo Lefort 3, que é essa região aqui todinha, tá? Então, entendam que a classificação de Lefort é bom para guiarem vocês mais ou menos como é realizada aquele procedimento, tá? Porque assim, eles podem não colocar. Alguém levantou a mão? Eu levantei. Eu aprendi isso. Eu levantei. Eu aprendi que essa Lefort, ela é como se fosse um trauma, uma fratura. Isso. Eu aprendi assim, né? Não, sim, é uma fratura. Você realiza uma fratura naquela região, basicamente. Mas, tipo assim, eles podem colocar essa parte de Lefort 1, 2 e 3, tanto na cirurgia ortognática, que é o recorte que eles realizam, né? Como eu mostrei pra vocês, aquele lá que era osteotomia, ponta da maxila, tipo Lefort 1. Eles podem fazer isso na prova, tá bom? Como também eles podem colocar paciente se acidentou na região, paciente teve um acidente na região de Lefort 1. Traumatologia de trauma na região de Lefort 1. Aí eles podem perguntar quais são os ossos afetados, entendeu? É só um exemplo. Aí, entendeu? Você tem que saber a região que foi afetada. Por isso que é bom você entender. Oi, pode falar. Eu acho que eu tenho esse material, eu vou procurar aqui, porque eu fiz um ano lá na outra faculdade, lá na Cristos, e eles falaram sobre isso. Eu vou procurar, e se alguém quiser, eu mando. Eu tenho isso aqui, eu acho. Ótimo, já ajuda um pouco, pessoal, é ótimo. Aqui, pessoal, ó, vocês podem ver também, ó, que ele recortou um pouco da mandíbula, tá bom? Nessa região daqui, ó, tá? E também a parte do peito. O peito, ele estava muito entortado, né? Aí eles deixaram o peito mais proeminente, colocando depois um pino para poder manter ele, ó, nessa região, tá bom? A modificação, pessoal, vocês podem ver, ó, que o perfil facial dela, ela estava muito alongada assim, ó, vocês estão vendo? Agora aqui, ó, ficou mais mesial. Ela tá mais proporcional. A parte do peito, olha aqui, essa região aqui, ó, tá vendo? Tá inclinada. Agora ficou um pouco mais, ó, angulada de forma mais comum. Vocês podem ver que o perfil facial da paciente, tanto verticalmente, de frente, né, ó, o formato mudou um pouco. Olha o modo como os dentes estão. Vocês estão vendo, ó? A paciente não consegue fechar os lábios, não consegue encostar os lábios, relaxar eles e encostar. Já depois da cirurgia, ela consegue fazer isso naturalmente. E aqui, pela teleradiografia, no caso, pela radiografia não, né, pela visão lateral, vocês conseguem ver que o perfil facial dela mudou, ó, certo? Por isso que é o fundamento psicológico, tá bom? Aqui no caso, né, como eu falei, teve o recorte da maxila, tá bom, nessa região, típico de um Lefort tipo 1, tá bom? E tem outros tipos de Lefort, que são 2 ou 3, mas aí depende muito do caso, tá? Isso daqui, pessoal, é o distrator osteogênico. Aquilo que eu falei quando a pessoa é uma criança, ele tem tanto para palato quanto para mandíbula, tá? O palato é esse daqui. Você vem com um parafusozinho e você aperta bem aqui, ó. Você dá uma giradinha, dá 2 giradinhas por dia. Tipo assim, dá 2 giradinhas antes de dormir. Ou então, ao acordar, entendeu? Para poder ir expandindo o palato. Ele vai empurrar o palato, ó, para a lateral, tá bom? Já isso daqui é um de mandíbula. Ele é quando o paciente... Sabe aquele nome dessa paciente daqui? Ó? Vocês estão vendo essa paciente daqui? Que ela tem a parte do queixo muito para trás? Deixa eu mostrar aqui para vocês, peraí. Não, aqui, ó. Aqui, pronto, ó. Vocês estão vendo essa classe 2? Aquele bebezinho, ele está utilizando o distrator osteogênico para poder aumentar o tamanho da mandíbula, entendeu? Ele colocou um distrator bem aqui, ó, nessa região, ó. Aqui e aqui, ó. Aqui, né, o distrator, e uma pecinha aqui e aqui. Para quando ele der a giradinha, essa giradinha empurrar o dente, ó. O dente vai ser empurrado, ó. Ele vai separar, vai afastar esse osso, fazendo com que ele cresça para frente, né? No caso, seria a mandíbula. Aquele bebezinho, ele tem uma classe 2.
ele tem essa classe 2. Só que aí com aquele distrator osteogênico na parte da mandíbula, vai fazer com que a mandíbula dele cresça para poder acompanhar a maxila, né? Para poder ficar na classe 1, tá bom? Vamos lá. Bom, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Essa parte daqui do distrator osteogênico, essa parte da traumatologia. Alguém ficou com alguma dúvida? Vou pegar todo o medicamento assim, Ei, ô Edson, falta muito, é isso aí tudinho, é? É isso aqui do Gil, viu? Falta Não, muito. pera, vocês foram até que parte, porque ela tem AV3, né? Eu não sei se vai parar aqui. Pois é. Não, eu sei que Só são dois. Oi? Só são 2 assuntos. Vai o quê? Pode falar, Sam. Então, mas se puder resolver lá, eu acho que como é que tá indo antes, então, mas se puder resolver lá. Olha, eu dei aula. Porque eu acho que tu tá dando mais aula aí do que eu tô prestando atenção. Eles mudaram a ordem, então, porque normalmente eles davam traumatismo por último. Aí vocês tinham que ter medido, porque eu dei aula de trouxa pra vocês. Vocês ficaram Então a gente te disse no começo, homem de Deus. Não, vocês falaram que tinha o traumatismo do lá. Aí eu achei que ele ia ser primeiro. Não, tudo bem, pessoal. Qualquer coisa eu reparto aquilo com vocês. Mas podiam ter medido. Pessoal, já, a gente não revisou isso aí ainda, que eu não sabia, desculpa. Ainda não foi tempo, então. Besteira, mano. Próxima prova, precisa dar Não, uma. então vai até aonde, então, agora? Depois tu, gente, ó, vai daqui. Eu vou continuar. Vocês pagaram a aula toda, eu tô pagando a aula toda. Tranquilo. Tá bom? Então vai cair só implante e traumatismo resolveu lá, agora. Vocês estão falando do paciente com traumatismo, então eu imagino que a parte da cirurgia torinática vocês não estudaram ainda, né? Não. Então. Não. Então não vai Pelo levar menos eu não lembro do professor falando sobre cirurgia combinada, eu só lembro que ele falava pessoal, então realmente eu não tinha me tocado, perdão, tá? Eu vou continuar. Como vocês não pagaram a hora, como vai ser do início ao fim, não se preocupem, tá? Mas aí então o foco vai ser agora. É porque eles mudaram a ordem, né? Que agora tem a V3. Então vai ter que me ajustar depois, viu? Podem ficar tranquilos. Vamos lá. Pessoal, traumatismo retroalveolar, tá bom? Vamos lá começar. Tem vários tipos de traumatismos, tá bom? Principalmente, né? Tem a trinca da coroa, que no caso, a própria coroa, né? Tem aquela trinca, certo? O nome da estudo. Tem a fratura não complicada de coroa. A trinca é quando tem uma rachadura, tá bom? A fratura é quando sai um pedaço. A fratura não complicada de coroa é quando chega até a dentina. Então, tanto B, né? Essa região daqui, quanto C, são fraturas não complicadas de coroa, porque não chegou na polpa, tá bom? A fratura complicada de coroa é quando você já consegue realmente alcançar a polpa, tá? E a fratura não complicada de coroa e raiz é quando, no caso... Pessoal, quando é complicada, é porque ela chegou na polpa. Se ela é não complicada, é porque ela não chegou na polpa, tá bom? Então, nesse caso daqui de baixo, ó, ela não chegou na polpa. Então, ela não é complicada. Mas ela pegou coroa e raiz, tá bom? E semente também. Tá? E nesse caso daqui, é uma fratura, nesse caso daqui de cima, né? É uma fratura complicada de coroa e raiz. Complicada por quê? Porque ela pegou a parte da polpa. Então ele fraturou a coroa e a raiz, tá bom? E tem a fratura radicular, é quando o dente fratura na raiz, tá bom? Não envolve a coroa, tá bom? É apenas na raiz, tá? O método de tratamento para cada uma delas eu vou falar a seguir, certo? Pessoal, isso daqui é a fratura, tá bom? Mas, tipo assim, o paciente, normalmente quando ele tem uma queda, alguma coisa do tipo, acaba que causa danos periodontais ao paciente, tá bom? Aí, no caso, tem vários tipos de danos. O mais leve deles é a concussão. Por que a concussão? É quando você dá uma batida em alguma coisa, o dente machuca, você sente que o dente mexeu, tipo assim, você sente que bateu no dente, você sente a dor na região do dente, tá bom? Fica dolorido, tá?
Essa região preta daqui, ó, é o ligamento periodontal, tá bom? O seu dente vai ficar dolorido, tá? Mas ele não se mexe, tudo bem? Porque apenas algumas fibras do ligamento periodontal foram soltas, foram rasgadas, por assim dizer. Então, a concussão é uma lesão na parte do ligamento periodontal, tá bom? Que faz com que o dente fique dolorido, certo? Aí, no caso, pode ter um leve deslocamento, tá bom? E pode não ter deslocamento. A subluxação é um nível maior do que a concussão. E quando a concussão ela tem pequenos espaços pretos, ou seja, tem pequenas regiões destruídas, a subluxação tem uma região mais extensa, né, que foi destruída. Isso faz com que o dente apresente mais mobilidade, tá bom? Normalmente o dente apresenta mais mobilidade. Qual a diferença da concussão para a subluxação? Normalmente é a mobilidade e o sangramento, tá bom? Luxação intrusiva é de longe uma das piores. Intrusiva quer dizer que ela intruiu. Intruir quer dizer que ela foi para dentro. Então é como se você tivesse caído, né? Batido o seu dente em alguma coisa e o seu dente ele foi para essa direção. Em direção, ó, para dentro do alvéolo. Esses casos daqui normalmente são os piores, tá bom? Porque olha a região que foi afetada. Isso daqui, ó, quando está em preto, ó, quer dizer que todo o ligamento periodontal foi danificado, certo? Com isso, a conexão, né, entre as vias sanguíneas do dente para o paciente foi interrompida. Não só interrompida, como teve uma cominuição, né, uma fratura daquele alvéolo. O alvéolo vai ficar tudo destruído, vocês estão vendo? Nesse caso daqui, tem uma interrupção, ele não é rasgado, ele é destruído, ele fica tampado, por assim dizer, certo? Ele tampa a conexão entre a polpa do dente e o suprimento sanguíneo. Nesse caso daqui, muitas vezes o paciente vai ter que fazer um canal, tá bom? Luxação extrusiva é quando o paciente, o dente sai, mas ele continua na boca do paciente. Tem a luxação extrusiva e tem a avulsão. A extrusiva é quando ele sai, mas permanece na boca. Tanto é que se você for bater um raio-x daqui nessa região, o dente vai estar lá na sua boca, né? Mas se você bater um raio-x, vai ter uma região radiolúcida nessa região daqui, ó, no raio-x. Por quê? Porque é uma região que tinha osso, né? E não tem mais. Aí fica uma região escurecida, tá bom? Pode falar. Mas ele não sai completamente, né? Não. Ele é uma luxação extrusiva, tem até aqui no nome, né? Avulsão parcial. Ele sai parcialmente para fora do dente, tá? Tem a luxação extrusiva e tem a avulsão, que é mais na frente. A luxação lateral, pessoal, é quando o dente ele sofre uma pressão lateralizada. Nesse caso daqui, ó, aqui, né, é quando o dente sofre uma pressão, né? No caso, uma pressão em direção à raiz, tá? Aqui é quando o dente sofre uma pressão em direção à saída do alvéolo, tá bom? Já aqui é quando o dente normalmente sofre pressão nessa região aqui, ó. Porque aí o dente, ele, no caso, né, pela força como se fosse uma alavanca, você empurra de um lado e ele empurra do outro, tá bom? Aí, normalmente, essa pressão daqui pode fazer com que o dente frature. Com que o dente frature a região óssea do paciente, fazendo com que saia, olha, parte daquele alvéolo, tá bom? Por isso que normalmente tem a fratura do alvéolo dental, nessa luxação lateral, tá bom? Tem a fratura radicular retida, tá? É quando fratura a parte da raiz, mas a coroa é bem rígida, tá bom? Mas a raiz continua naquela região. Vocês devem ter encontrado na cirurgia, inclusive, né? Os pacientes cheios de raízes residuais, tá bom? E tem a avulsão,
é quando o dente sai completamente, tá bom? Enquanto aqui é a avulsão completa, que é quando o dente sai. O dente, por exemplo, normalmente o paciente chega com o dente na mão, entendeu? Porque ele saiu do alvéolo. Já a extrusiva, nesse caso daqui, ó, fica mole, você consegue mexer o dente, mas ele não sai, porque ele está dentro da boca do paciente, tá bom? Nesse caso daqui, ele é uma avulsão parcial. A avulsão parcial é porque ele saiu apenas uma parte, entendeu? Já a avulsão total, a avulsão completa, é quando o dente sai. Tá? O dente saiu todinho, tá bom? Pessoal, assim, sendo bem sincero, deixa eu voltar aqui. Alguém sabe me dizer qual é a lesão? É porque, tipo assim, tem no caso, né, a fratura de coroa e fratura de raiz, e tem a concussão, luxação, a avulsão. Qual é o mais comum em adultos? Alguém sabe me dizer? Eu acho que é a de coroa. Isso, a de coroa. Mas por quê? Porque normalmente o paciente adulto é uma característica óssea, tá bom, pessoal? Pacientes adultos, eles têm o osso mais denso, tá bom? O osso dele é mais rígido. Aí, quando o paciente ele leva uma batida numa região, o dente ele é rígido, o osso ele é mais rígido ainda, então quem que quebra vai ser o dente, tá bom? Já na criança, se uma criança levar um tapa, levar um soco, o dente, como a região óssea do paciente da criança, né, é mais porosa, é um osso mais frágil, tá bom? Tem a maior chance de causar uma luxação, tá bom? Então, a luxação por si só, ela é mais comum. A luxação, né? A luxação intrusiva, extrusiva, lateral, é mais comum em crianças. Até a avulsão é mais comum em crianças, tá bom? Já a fratura de coroa, fratura no geral aqui, é mais comum em adultos, por conta do perfil ósseo desse paciente. Adultos têm o osso alveolar, né, naquela região mais densa, né? Então tem menos poros, ela é mais dura. Aí normalmente quem quebra o dente, né? E em crianças, a região mais densa é o dente em si. O osso ele é mais poroso. Então normalmente quem se parte é o osso, não o dente. Certo? Vamos lá. Aqui seria um resuminho, tá bom? Não precisa tirar print, não precisa tirar foto, porque eu vou mandar pra vocês no final, tá? Não se preocupem. Mas aqui é o resumão, tá bom? Aqui pode falar. Dia 30 é que vai ter a aula de traumatismo dos ossos da face. Eu acho que é o que levou. Foi, é isso mesmo. Você já sabia dito antes, é porque eu não sabia. Eu falei assim, pessoal, tudo bem? Aí todo mundo calado, eu entendi que tava bem, né? É porque você... Tá olhando aqui. É dia 30, viu? É bom que você já vou ter uma noção, né, no caso. Vamos lá. Enfim, voltando aqui. A parte tem a fratura da parte alveolar, tá bom? Eu falei da fratura, né? Da fratura da coroa, fratura da raiz. Eu falei das modificações que podem ter das concussões, né? Concussão, luxação, subluxação, avulsão, tá bom? E agora eu vou falar da compreensão do alvéolo dental. Essa parte daqui, no caso, se refere à destruição não do dente, tá bom? E nem do ligamento parodontal, mas do alvéolo como um só, tá? Tem no caso, né, aquela compreensão do alvéolo dental. Nesse caso daqui, ó, é a compreensão do alvéolo dental. Ele foi todo fragmentado por conta da luxação intrusiva, tá bom? Já nesse caso daqui, ó, aqui no caso tem uma fratura da parede alveolar, tá bom? Nesse caso daqui, ó, e nesse caso daqui, é uma fratura da parede alveolar. Já nesse casos daqui que são mais profundos, há uma fratura do processo alveolar. Isso daqui, ó, é a parede alveolar, tá? Aqui é o processo alveolar. Tem aqui nas imagens, eu acho. Tem aqui, ó, explicativo. Aqui também, ó, o D e o E seriam, no caso, né, a fratura do processo alveolar, também, dessa região daqui, tá bom? E também tem a da fratura da maxila e da mandíbula, certo?
Pessoal, dentição decídua e permanente, tá? Como eu falei, a decídua normalmente tem maior injúrias por luxação, como eu falei, é o dente entortar, tá bom? E em adultos tem a maior prevalência de fraturas. Eu já falei no caso do perfil ósseo de cada paciente. A decídua é porque o dente é poroso e a fratura permanente é porque o dente é muito rígido. O osso ele é muito rígido. Então, o dente fratura ao invés do osso, tá bom? Já na criança é o oposto. No osso, a criança tem o osso poroso, né? Então, quem fratura normalmente é o osso, né? Ao invés do dente em si. Né? O paciente chegou no seu consultório com uma movimentação assim, ó, um dente anormalmente movimentado, tá bom? O dente torto, o dente fraturado. Primeira coisa, controla a ansiedade do paciente. Primeiro que o paciente, se estiver muito ansioso, se for criança, não vai deixar você atender ele, tá bom? Segundo, além do bem-estar, tá bom? Da atendimento humanizado, também tem a parte da pressão, tá bom? Então, mantenha o paciente mais calmo, controle a ansiedade dele. Faça uma anamnese resumida, por causa de que é um quesito de urgência. O paciente chega com um dente na mão, isso não é um caráter urgente, tá bom? Pesquisem atrás a história do traumatismo, o que causou aquilo, se foi batida, como é que foi, se foi em queda, tenha uma noção de como é que aconteceu, tá bom? Quais são os sintomas? Está gerando dor? Faça o exame clínico. O exame clínico ajuda muito, porque, por exemplo, quando tem fratura de alvéolo, fratura da parede alveolar, ou fratura até do processo alveolar, quando você mexe o dente, você sente como se tivesse areia naquela região. Isso daí indica ter uma fratura do osso, tá bom? Limpe a área afetada, o paciente caiu, não sabe onde a boca dele passou, né? Ele pode estar arrastado no asfalto, tá? Então, faça a limpeza daquela região. Faça exames de imagem, né, um raio-x, para poder saber como é que está a situação do dente no geral, tá bom? Para poder você conseguir fazer o diagnóstico e elaborar um plano de tratamento, tá bom? O exame clínico por si só. Você vai ver se tem alguma presença de lesões cruentas, que seriam, no caso, né, aquelas carne viva, tá bom? Seria, no caso, há uma região dilacerada, ver se tem corpos estranhos, tá bom? Se o paciente teve uma queda, pode ter entrado alguma poeira naquela região, alguma sujeira, algum outro corpo estranho que você não reconhece, que não faça parte da boca do paciente, tá bom? E também saliências, que sejam, no caso, indicativos de que o osso fraturou, tá bom? Tanto saliências quanto edemas e hematomas, uma região mais avermelhada, inflamada, pode indicar que o osso fraturou e ficou naquela região, tá bom? Extensão de fratura coronária, você tem que ver se aquela coroa ela está, no caso, íntegra, né, ou se ela está danificada. Tem que ver se tem exposição pulpar, tá bom? E como eu falei, você tem que fazer a limpeza da região, porque você não sabe aonde aquela boca do paciente passou, tá bom? E se você fizer o ajuste, como aquele paciente sofreu um acidente, pode estar com a região cruenta, se você não limpar, pode causar infecção, tá bom? Palpação. Você vai ter que fazer a palpação daquela região. Se o paciente tiver um dente com mobilidade, você vai ter que ver para que lado ele está se movendo. Você vai ter que ver se ele tem mobilidade na direção inclusiva, na extrusiva. Tem que saber para que lado o dente está se movendo, tá bom? Você vai ter que mexer aquele dente e você vai sentir. Se você sentir um aspecto de areia, no caso a crepitação, é indicativo de que o processo alveolar, né, ou então a parede alveolar daquele dente foi fraturada. Ou seja, o osso fraturou junto com o dente, tá bom? Ou então o dente está intacto, né, mas aí ele fraturou o osso, tá? Vocês têm que... Opa, 15 minutinhos, vamos lá, tá certo. Vocês têm que ter noção de que o exame de radiografia é muito importante, tá? Para poder ver possíveis fraturas radiculares e também tem que ver como é que está a situação dentro de toda aquela região, tá bom? Porque se tiver muita danificação, muitos danos à membrana periodontal, tem uma grande chance de ter uma reabilitação daquele dente. Caso você trate ele ainda assim pode ser absorvido, tá bom? Como eu falei, a fratura, percussão. Normalmente a gente faz a percussão de forma suave, tá bom?
Porque o dente ele foi fraturado, ele pode ter algum dano periodontal ou periapical, né? Então é importante que você teste a acessibilidade de forma leve, sabe? Essa percussão vertical que vocês vão fazer vai avaliar tanto alguma presença de lesão apical quanto pulpar, tá bom? Ou seja, esse teste de percussão pode guiar vocês. Assim, pessoal, sendo bem sincero, quando você faz uma percussão apical, se doer, normalmente é problema periapical. Se for percussão horizontal, normalmente o problema é problema periodontal, tá bom? E na boca do paciente, você não faz dente descido porque o paciente não tem muita idade. Então, às vezes, o dente não está formado, tá? Está lá a polpa do dente aberta e exposta. Porque o dente está sendo formado, a coroa dele está sendo formada, tá bom? Então, a percussão normalmente não é realizada nesses dentes, tá? Pessoal, o teste de avaliação pulpar é um caso à parte, porque normalmente não é preciso. Por quê? Se o dente avulsionou, se o dente ele saiu, né, no caso aquela avulsão parcial, que seria a luxação extrusiva, e o dente se soltou do ligamento sanguíneo, o dente está solto, pessoal. Você vai fazer o teste pulpar, o paciente não vai sentir. Por quê? Porque o dente não está conectado aos nervos do paciente, tá? Então, é a mesma coisa que você fazer teste de avaliação pulpar num paciente que chega com um dente na sua mão. Se você passar o endoácio naquele dente que está na mão do paciente, o paciente não vai sentir. Por quê? Porque o dente que saiu não está conectado nos vasos sanguíneos e nos vasos e na região nervosa do paciente, tá bom? Então, normalmente não é preciso, tá? Mas é bom vocês fazerem para comparar com o tratamento futuro. Eu vou explicar mais na frente, mas seria basicamente assim: você fez o teste, você viu que o paciente lá tinha a possibilidade de colocar o dente de volta, você vai colocar. Faz o teste de sensibilidade, vai dar negativo, tem grande chance, tá? Mas faz o teste de sensibilidade. Depois de um tempo, depois de um mês, uma semana, ele volta e realiza de novo, tá? Para você ver se o dente ele consegue voltar à vida. Caso contrário, faz ainda e é isso, tá? Em criança mais nova, normalmente tem uma dificuldade de distinguir o contato do estímulo, tá? Então, talvez você só encoste naquela região e a criança grite de dor. Sendo que ela não está sentindo dor, tá? É só drama, tá bom? Primeira coisa, faz o exame clínico. Se for um exame clínico inicial, em que o paciente chega com aquilo lá, que você vai realizar após o trauma, você vai ver se está expondo a dentina, né? Se está expondo a dentina ou polpa, tá? Você vai ver se está tendo mobilidade, você vai ver se o dente está se locomovendo. Aqui no caso, ó, é uma fratura de coroa. E nesse caso daqui, ó, vocês podem ver que esse tecido daqui está lacerado, tá vendo? Está lacerado. E aqui, ó, vocês podem ver que tem, no caso, como se fosse um aparelho, bem nessa região, ó. Isso daqui, ó, se chama esplintagem, tá bom? É o ato de você manter o dente parado, tá? Eu vou falar mais na frente, caso vocês não lembrem, tá bom? E aqui, ó, é uma é uma luxação lateral. Que o dente, ó, ele luxou lateralmente. De forma que, olha o longo eixo do dente, ó, olha como é que tá o longo eixo dele. Tá muito desregulado comparado com o outro, né? Porque olha aqui, ó, olha o de um e olha o do outro, certo? Isso aqui é a luxação lateral, tá bom? Caso aconteça a luxação lateral, você faz o quê? Você reposiciona, né? Você vai reposicionar o dente e vai colocar a esplintagem, que seria o quê? A contenção. Você iria realizar uma esplintagem daquele dente. Normalmente você coloca o dente específico, né, que foi modificado, e os vizinhos. Então ficaria como, né? Ficaria um bracket aqui, pode ser resina, isso aqui é resina, tá? Uma resina aqui, uma resina aqui, uma resina aqui, uma resina aqui e uma resina aqui, ligados por um fio ortodôntico, tá bom? Para poder manter aquela região ligada, tá? Exames de imagem. Radiografia periapical, tá bom? Ah, eu não sei se o dente foi para vestibular, se foi para balar de meu dente, como é que eu faço? Técnica da bissetriz, utiliza a técnica de Clark também, tá bom? Ela auxilia para poder saber se o dente está na vestibular ou na palatina, tá bom?
radiografias extraorais também auxiliam. E, claro, melhor é a tomografia computadorizada. Só que é claro que seriam para casos muito específicos, porque é um procedimento caro, tá bom? E normalmente é um pouco mais demorado. Então, normalmente a gente só faz em últimos casos, tá bom? Nesses casos a gente costuma utilizar mais a periapical, tá? Juntamente com a técnica de Clark, tá bom? Aqui no caso, né, como eu falei para vocês, o tratamento pode ter que ser imediato ou imediato. Se for imediato, é logo após o trauma. Você faz o quê? Você orienta, você vai orienta o paciente, né, você vai reposicionar, fazer acontecer a medicação. Como eu falei naquele caso, esse aqui é o dente que abulsionou, tá bom? Você faz a limpeza da região, você coloca o dente naquela região e depois faz a contenção. Ó, isso aqui é uma contenção. Só que isso daqui é outro tipo de contenção. Essa daqui é uma tração ortodôntica, né? Isso daqui é quando o dente ele intrui. Paciente com isso de leite, quando o paciente tem uma batida bem na região do dente, o dente ele vai para dentro. É uma luxação intrusiva. Aí, quando o dente vai para dentro, você tem que puxar ele de volta. Aí você faz o quê? Coloca o metal aqui, né? Justamente ele está conectado, né? No caso, com resina. E depois coloca um fio de tração para você conseguir ir puxando esse dente de volta para linha oclusal daquele paciente, que seria, no caso, essa região daqui, ó. A região oclusal, tá vendo? Tá muito longe ainda. Aí a gente faz esse tracionamento ortodôntico com os fios metálicos, tá bom? Vamos lá, as sequelas no geral, tá bom? Esse daqui, pessoal, é um trauma no tecido, tá bom? É quando você tem um dente descido, que ele sofre o trauma e o próprio tecido é atacado, tá bom? Como assim? Normalmente esse trauma daqui é um dente descido, tá bom? E vai causar danos ao tecido. O que ele causa? Ele pode causar a mudança de coloração, pode causar necrose. Essa obliteração do canal pulpar é basicamente quando essa região daqui, ó, ela fecha, tá bom? Aí, no caso, não tem aquela conexão da polpa com a região do paciente, tá? Pode causar irritação gengival naquela região odontológica, tá? Pode causar deslocamento do tecido, pode causar uma reabsorção da raiz daquele tecido, pode causar uma alteração fisiológica na reabsorção da raiz, ou seja, pode reabsorver a raiz ou pode causar alguma outra modificação na raiz daquele dente. E também, no pior dos casos, você vai ter que extrair aquele dente, tá bom? Agora, pessoal, nesse caso daqui, são traumas no tecido que vai causar danos ao permanente. Ou seja, o tecido está bem aqui, esse aqui é o tecido. Vamos fingir que esse aqui é o tecido, tá bom? O tecido, normalmente, ele é substituído pelo permanente, tá? E o permanente, ele fica bem aqui, mais ou menos. Se o tecido, ele sofrer algum trauma em direção à raiz, por exemplo, né? Uma luxação intrusiva, uma luxação lateral, ele pode causar danos ao germe permanente, certo? Geralmente por exame intrusiva, como eu falei, e normalmente, como o permanente está se formando, essa lesão ela pode normalmente ela é causada na porção coronal, a coroa do dente. Aqui vocês podem ver que tem uma formação de esmalte, tá vendo? Por conta, provavelmente, do dano de um tecido que causou ao germe permanente, tá bom? Esse trauma no tecido, que normalmente causa danos ao permanente, normalmente causa alterações estruturais, seja no esmalte, na cor, tá bom? Na raiz, mas ele causa danos na formação do dente. A intrusão, é quando o dente entra, é o que mais pode trazer danos, porque se ele entra, ele vai entrar em contato direto com o germe permanente, fazendo com que ele tenha a chance de causar muitos danos naquele germe, tá bom? No caso, prejudicando a formação dentária, essas coisas, tá bom? Aqui no caso são alguns exemplos, né? Pode ter hipomineralização, algumas regiões muito brancas, outras muito amarelas, tá bom? A hipoplasia dentária, no caso, né, é uma região que não é formada de esmalte, de uma falha, tá bom? A coroa do incisivo pode estar dando dilacerada, pode ver que a anatomia é totalmente modificada por conta desse trauma
que o tecido sofreu, que causou danos ao germe permanente, tá bom? E aqui vocês já sabem, tá? É o geral. Tem o trauma dento-alveolar, pode ser luxação, que é quando acontece alguma modificação no periodonto, a fratura, normalmente fratura de esmalte, de dentina, tá? Ou mesmo de até chegar na polpa, né? E tem a avulsão. A avulsão é quando sai. A luxação é quando tem algum dano periodontal. Pode ser a concussão, que é aquela leve, né? E a subluxação seria uma leve mais dolorosa e sangrenta, tá? Tem a luxação lateral, tem a extrusão, a luxação extrusiva, né? Que ela sai um pouco mais, não sai totalmente do alvéolo. E tem a luxação intrusiva, quando ele vai em direção ao alvéolo, tá? Pessoal, eu vou fechar aqui a sala e vou abrir outra, tá bom? Por causa que tá acabando o tempo. Aí eu vou mandar pra Manu, para poder a Manu mandar pra vocês, tá bom? Mas, enquanto isso, alguém tem alguma dúvida? Todo mundo já saiu. Tudo bem. Aí eu vou continuar assim que o pessoal voltar, então.